Muito bem, a campanha já está nas ruas, né? Como trouxemos aqui no Em Dia, foi dada a largada para os candidatos buscarem conquistar aí o voto de cada eleitor. Como será que candidatos e eleitores devem se comportar nas ruas e nas redes sociais? Há muitas diferenças dessas eleições em relação à eleição anterior? Para tirar essas dúvidas, o repórter Diego Araújo está ao vivo, agora no Fórum Eleitoral de Campina Grande. Bom dia, boa tarde, né, Diego? Oi, Anchieta, boa tarde a você e a todos que assistem o Em Dia. Veja só, a principal diferença é em relação às regras de veiculação da campanha eleitoral, que serão mais rígidas de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. E quem vai nos explicar quais as principais mudanças é a juíza eleitoral Silméria Queiroga Vita, aqui de Campina Grande. Boa tarde, doutora Silméria. Quais são as principais mudanças em relação às regras da campanha eleitoral desse ano? Boa tarde. As principais mudanças, principalmente para o eleitorado, é a abrangência da propaganda na internet. Para a propaganda de rua, por exemplo, a gente mantém o retorno à campanha eleitoral anterior, né, de 2018 para trás, que seriam as carreatas, as passeatas, né, isso que nós não tivemos na eleição de 2020 e que retornará nessas eleições de 2022, com algumas restrições, como a vedação de trio elétrico, a vedação de outdoor, a vedação de carros de som pelas ruas. Os carros de som eles só podem atuar se eles estiverem participando e dando a sonorização para carreatas, caminhadas ou passeatas. Então, mas para a internet houve uma abrangência maior, porque essa propaganda, por experiência das eleições de 2020, ela passa a ser uma propaganda mais ampla possível que ocorra em blogs, em sites, em mídias sociais, e isso foi o que fez com que o Tribunal Superior Eleitoral especificasse melhor que tipo de propaganda era permitido e quais as regras para que essa propaganda se tornasse regular. Ou seja, a internet passou a ser mais utilizada pelos candidatos, né, na campanha eleitoral, e é considerada até terra sem lei, né? Como é que o TSE, o TRE vai estar fiscalizando a campanha na internet? Para que se evite a aplicação prática de uma terra sem lei, foram editadas normas que determinam que, por exemplo, a propaganda nos sites, nos blogs, nas mídias sociais, elas são emanadas de perfis oficiais, o que significa dizer que o candidato, o partido, a coligação ou federação precisa ter informado ao Tribunal Superior Eleitoral, no momento do seu registro, qual é a mídia oficial dele. Então, tudo que sair referente àquele candidato vai precisar ter sido emanado daquele perfil que foi indicado no seu registro. Se não tiver havido a indicação, então passa a ser uma propaganda irregular. E a partir do acompanhamento daqueles perfis indicados é que o Tribunal Superior Eleitoral e toda a Justiça Eleitoral vai fazer o acompanhamento do que está sendo utilizado como forma de propaganda. Haverá uma punição maior para quem publicar ou compartilhar fake news? De um modo geral, a multa, a penalidade para quem praticar propaganda irregular ou desinformação nessas eleições na internet, ela é uma multa superior porque ela vai de 5 até 30 mil reais. Em alguns casos, quando houver impulsionamento irregular de propaganda, contratação irregular para impulsionamento de conteúdos de desinformação. Essa multa ela já não precisa obedecer a esse patamar de 30, ela pode ser até o dobro do que se gastou para esse impulsionamento. Essa é uma penalidade que é bastante importante para que se combata o abuso do poder econômico nas propagandas. E em relação aos candidatos e eleitores, o que é permitido e o que está proibido na campanha ou nas eleições desse ano? Para os candidatos, é permitido que ele siga todas as regras da propaganda, que ele assuma o papel junto do seu partido e coligação como sendo aquele de onde emanam as propagandas. Então, a propaganda ela tem que vincular um conteúdo para o candidato. Isso significa dizer que se tiver um conteúdo que o candidato compartilhe, mas que seja um conteúdo que não tenha sido verificada a veracidade daquele conteúdo, o candidato ele pode ser penalizado por isso. Esse é um típico caso de desinformação, ou seja, antes de compartilhar, isso para o candidato e para os eleitores. Ele tem que primeiro ter certeza de que aquela informação é fidedigna
e se não o fizer, ele vai incorrer na multa. E para o eleitor, ele pode manifestar o seu voto e o seu apoio, né, de preferência utilizando os canais de propaganda oficiais para que se garanta que aquilo que ele está compartilhando é algo que já foi verificado e que interessa para o compartilhamento de informação em combate direto à desinformação. Ok, muito obrigado pelas informações. Anchieta, a gente lembra que a campanha eleitoral ela segue até o dia 1º de outubro, ou seja, véspera do primeiro turno, e todas as regras da campanha estão disponíveis no site do TSE, que é o www.tse.jus.br. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Diego. Portanto, aí tirando muitas dúvidas, né? Entrevista importante ao vivo aí com a juíza, né? Bem, e agora a gente vai para aquela parte que você já é acostumado, né? A participação de quem mais entende dos bastidores da política aqui comigo no estúdio. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo em paz. Dentro das explicações da juíza, eu acho que muita coisa ficou clara, né? Ficou. O pessoal não pode. Ficou. Eu era perguntado ontem por uma senhora, disse, olha, disseram que eu só posso botar uma foto de 50 por 50 do meu candidato aqui em casa, e vou botar umas 20, que eu vou encher a casa. Não pode, só pode uma. O pessoal quer exagerar, né? E não pode. Mas aproveitando, vamos entrar, Sinaldo Luna, com os dados logo aqui da nossa Paraíba. 730 pessoas pediram registro de candidatura ao Tribunal Regional Eleitoral. Em 94, para você ter uma ideia, Anchieta, eram só 243. Sim. Veja como aumentou o número de pessoas participando do pleito. Aumentou o número de partidos e aumentou, parece, o interesse das pessoas também pela política, para participar do processo. Isso. É algo que pode ser considerado interessante. Isso. Democracia, né? Sem Democracia. Sem dúvida. Pois bem, e o Ministério Público Eleitoral do Estado da Paraíba está pedindo à Justiça Eleitoral a impugnação de pelo menos 12 candidaturas até agora. 12, uma dúzia. E isso pelos mais variados motivos. Alguém que teve conta rejeitada, tem gente que tem condenação criminal, outros não prestaram contas de eleições passadas, há aquelas pessoas que não se desincompatibilizaram dos cargos que ocupam. Tudo isso precisa ser julgado até 12 de setembro, que é o prazo final para registro de candidatura, decisões por parte da Justiça Eleitoral. Houve eleições em que você sabe que alguém ia impugnado até a véspera, a foto aparecia na urna, mas o candidato era outro. Lembra disso? Isso não mesmo. ocorre mais, porque até 20 dias antes das eleições agora é preciso que a Justiça julgue todos esses casos e diga quem é candidato e quem não é. Ficou melhor assim, não ficou? Ficou sim. Pois bem. Mais organizado. E agora vamos ao plano nacional. Na posse do ministro Alexandre de Moraes ontem, no TSE, entre mortos e feridos escaparam todos. Esse era o assunto do dia de ontem. Nós vimos as imagens, né? Alguns consideram que houve saia justa, não sei bem se houve ou não. Pelo menos 4 ex-presidentes estavam lá, só não foi Fernando Collor de Mello, porque é candidato a governador de Alagoas e preferiu ficar na campanha, lutando lá contra o povo do Renan Calheiros. Mas vimos as fotografias e as imagens na TV de Dilma Rousseff, Lula, José Sarney e Michel Temer. Colocaram lá, o cerimonial fez questão de colocar todo mundo numa posição que não houvesse tanto constrangimento, e a imprensa se deteve muito mais aos detalhes, aos olhares, às reações, quem aplaudiu, quem não aplaudiu, quem levantou, quem não levantou. Mas ficou no saldo final a mensagem do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, entre outras coisas, que será implacável com fake news, ou seja, com notícias falsas esse ano. Foi bem duro, né? O discurso dele foi bem incisivo. Alguns recados, né? Foram dados e tal. Muita expectativa também em relação ao 7 de setembro, sobretudo no Rio de Janeiro. É uma data importante, é preciso que a gente diga que é o segundo centenário da independência do Brasil, 200 anos, solenidades pelo Brasil todo, desfiles cívicos militares, e chama a atenção a modificação que será feita no Rio de Janeiro por pedido do presidente da República. A Avenida Presidente Vargas, no Rio, que é costumeiramente usada para esses desfiles, esse ano não será palco do desfile. Você conhece o Rio, não? Não conheço. Ali no trecho entre a Estação Central do Brasil e a Igreja da Candelária, que é uma das mais bonitas do mundo, aconteceu o desfile. Esse ano, não. Tudo vai ser transferido para a praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, e os tanques de guerra, me perguntava aqui o Reginaldo Bastos, se vão desfilar esse ano, e parece que não. O presidente resolveu sugerir às Forças Armadas o desfile de motos militares, aquelas motos que são utilizadas normalmente por quem faz escolta. Os navios de guerra estarão no mar de Copacabana e a Esquadrilha da Fumaça fará um espetáculo, deve ser algo muito bonito. Sim.
que deve se constituir também, por que não, uma manifestação de apoio ao senhor presidente da República. E Reginaldo Bastos, que é muito maldoso, lembrava, dizendo, olha, no ano passado aqueles tanques velhos fumaçando, e eu disse para ele, Reginaldo, você já viu algum ônibus ou caminhão no Brasil usar gasolina ou álcool como combustível? Ele disse, não, todos usam óleo diesel. E a fumaça do diesel não é fumaça clara. Se você olhar o escapamento de um ônibus, de um caminhão, a fumaça é escura. Mas Reginaldo Bastos é maldoso, ele veio com uma insinuação em cima disso aí. Eu entendi perfeitamente qual era o seu objetivo. Pedidos de voto em trânsito. O prazo acaba amanhã. Sim. Quem sabe... Você vê, a coisa no Brasil parece meio estranha para determinadas situações. Quer dizer, se a pessoa sabe que no dia da eleição, em primeiro ou segundo turno, estará fora do seu domicílio eleitoral, ela pode solicitar para votar em trânsito. E se não sabe? Se há um imprevisto de última hora, que alguém adoece, alguém pode morrer, uma viagem de trabalho, um simpósio, um congresso, uma reunião, e aí a pessoa não vota porque ela não sabe que estará fora. E um exemplo era me dado hoje, Anchieta, por um amigo telespectador. Ele disse, olha, eu saio de Campina Grande e vou para São Paulo. Eu sou cliente do Banco do Brasil. Eu chego num caixa eletrônico do aeroporto de São Paulo, eu saco o dinheiro, eu tiro o extrato, eu faço tudo. E por que não acontece isso com o sistema eletrônico do TSE? E eu respondi, cartas para o novo presidente Alexandre de Moraes. Eu não tenho como explicar. Mas até ontem, 88 mil pessoas tinham pedido para votar em trânsito em primeiro turno e 83 mil em segundo turno. Isso, dados do Brasil todo. O prazo acaba amanhã. Até amanhã deve aumentar bastante esse número, né? Até amanhã. E para a gente concluir por hoje, curiosas as manifestações dos telespectadores. Ele disse, eu nunca ouvi ninguém falar tanto em Deus ou no demônio numa campanha eleitoral como agora. E eu perguntava, por que razão você está dizendo isso? Ele disse, a esposa do presidente da República, a primeira-dama Michele Bolsonaro, disse que nos governos passados os palácios eram consagrados ao demônio. E agora o ex-presidente Lula, que é o principal adversário do atual Jair Bolsonaro, disse ontem que Jair Messias Bolsonaro é possuído pelo demônio. O que dizer a esse pessoal? Aí é complicado. Eu só lhe digo uma coisa. Eu acho que minha opinião é sempre aquela. Tem muita coisa para se discutir nesse país. Não misturem política com religião, né? Não. Eu acho que essa questão de religião é papel das igrejas. Isso. Tem tanta coisa importante para a gente tratar nesse Brasil de hoje e não estamos vendo, assim, propostas plausíveis, palpáveis, nem por parte dos candidatos à presidência da República e nem por parte dos candidatos a governador. Exatamente. É isso, Anchieta. Muita coisa. É isso aí, Paulo. Até Obrigado amanhã. mais uma vez, até amanhã, né? Bem, e como Paulo Roberto nos informou aqui, falou agora, né? O prazo para solicitar o voto em trânsito termina amanhã. E olha, Paulo, a repórter Mônica Victor, que vota lá em Itaperuá, né? E não vai poder ir, aproveitou, né? Para ir lá e... Foi com a Rita ou foi ontem? sozinha? Não, ela foi só. Foi só. Agora, ela com o celular, fez a cobertura do todo o processo lá e a gente vai botar no ar agora, vamos conferir. Vamos ver. Estou aqui no